Sejam bem-vindos a mais um NetoCast. Neste boletim de direito, teremos as chamadas e clippings jurídicos disponibilizados nos meios de comunicação e imprensa oficial. Este episódio chega até vocês graças às colaborações mensais de BR Suporte Informática, Emporium do Bacalhau e M&M Líder, assim como dos padrinhos, Pensador Louco, do Teatro Escuro do Pensador Louco, Emerson do Megafono, Yuri Brauli do Montecast e Alexandre Seufi, apoiadores contínuos do nosso projeto. Muito obrigado, suas contribuições são fundamentais para mantermos o NetoCast no ar. Seja um padrinho do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o projeto a se manter no ar. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Também estamos no Apoia-se. Acessem apoia.se/NetoCast. Se você possui o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, também pode realizar contribuições avulsas e descompromissadas, a partir de um único real, diretamente de seu aplicativo, procurando por @NetoCast. O conhecimento é nossa melhor arma. Quinta-feira, 1º de novembro de 2018. STF. 1. STF referenda liminar que garantiu livre manifestação de ideias em universidades. O Supremo Tribunal Federal, STF, referendou, na sessão plenária desta quarta-feira, 31, liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia na arguição de descumprimento do preceito fundamental ADPF 548 para assegurar a livre manifestação do pensamento e das ideias em universidades. Em seu voto, seguido por unanimidade, a relatora salientou que os atos judiciais e administrativos questionados na ação contrariam a Constituição Federal de 1988 e destacou que a autonomia universitária está entre os princípios constitucionais que garantem toda forma de liberdade. CJF, TNU. 2. Ação coletiva interrompe apenas a prescrição para abertura de ação individual, mas não atinge parcelas anteriores. Na sessão ordinária do dia 26 de outubro, realizada em Brasília, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais TNU, firmou a seguinte tese jurídica: a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para o ajuizamento de ação individual, não interrompendo os efeitos da prescrição das parcelas pretéritas cujo marco inicial deve ser o da propositura da ação individual respectiva, ressalvando-se as hipóteses do artigo número 104 do Código de Defesa do Consumidor, CDC. Agência Brasil, Economia. 3. Receita abre consulta pública sobre operações com moedas virtuais. A Receita Federal abriu ontem, 31, consulta pública para a criação de uma norma sobre prestação de informações pelas empresas que realizam operações de compra e venda de moedas virtuais, criptomoedas ou criptoativos. A mais famosa delas é o Bitcoin. Agência Brasil, Geral. 4. Horário de verão tem início às 0 hora de domingo em 11 estados. A partir das 0 hora do próximo domingo, 4 de novembro, os brasileiros de 10 estados e do Distrito Federal devem ajustar os relógios para dar início ao horário de verão. O horário adiantado em 1 hora em relação ao horário normal ficará em vigor até a meia-noite do dia 15 de fevereiro de 2019. TRT 23. 5. Companhia aérea pagará adicional de periculosidade a empregados lotados no aeroporto. A Justiça do Trabalho determinou que uma companhia aérea pague adicional de periculosidade aos seus agentes, auxiliares, supervisores e gerentes de aeroporto. TRT 21. 6. Mantida justa causa de empregada que ignorou advertência por WhatsApp. Decisão da 9ª Vara do Trabalho de Natal considerou abandono de emprego a falta praticada por uma ex-empregada que foi advertida para retornar ao serviço por mensagem no aplicativo WhatsApp. DCI Legislação. 7. STF deve ter que abordar nova norma polêmica da Receita sobre o ICMS. O Supremo Tribunal Federal, STF, deve ser obrigado a analisar os embargos de declaração da Fazenda Nacional no caso da exclusão do ICMS da base do PIS, COFINS, devido à polêmica solução de consulta divulgada pela Receita Federal recentemente sobre o tema. Valor econômico, legislação e tributos. 8. CARF aceita operações para redução de impostos. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, aceitou 2 operações feitas por contribuintes com a finalidade principal de pagar menos impostos. As decisões,
da primeira turma da 4ª Câmara da primeira sessão, contrariam o entendimento da Câmara Superior, que não costuma admitir essa motivação nos julgamentos. TJDFT 9. Passageiro autuado por prática de ato libidinoso em lotação responderá por importunação sexual. A juíza do Núcleo de Audiências de Custódia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em audiência realizada em 29 de outubro, concedeu, mediante o pagamento de fiança de R$ 900, liberdade provisória ao autuado pela prática, em tese, do crime de importunação sexual, descritos nos artigos 215-A do Código Penal. Além da fiança, a magistrada impôs como condições para a manutenção da liberdade, o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a. Comparecimento a todos os atos do processo. b. Não mudar de endereço sem prévia comunicação a um juízo natural, Primeira Vara Criminal de Brasília. c. Manter atualizados nos autos todos os seus dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional. Este NetoCast foi produzido com voz sintetizada com o intuito de garantir o time da notícia e a periodicidade dos episódios, em respeito aos nossos ouvintes, padrinhos e colaboradores. Além das redes sociais, o NetoCast está disponível no Spotify, Spreaker, Google Podcast, iTunes, aplicativo podcast para iPhone e iPad, assim como para agregadores de podcasts para Android e também para o Windows. Deixem seus comentários no blog do NetoCast, www.josecastanhasneto.blogspot.com.br. Obrigado e até a próxima.